O Corinthians já teve alguma sondagem, alguma proposta, alguma oferta concreta para se tornar SAF? É um projeto do clube? Como é que o Corinthians trabalha no seu interior essa questão da nova lei, a lei da Sociedade Anônima do Futebol? O Corinthians tem procuras diárias, quase que diárias, dos maiores fundos de investimento do mundo, todos, sem exceção, mas não é o caminho, não entendo que seja o caminho. Eu acho que o Corinthians é um time do povo, né? O time de massa, é o time do seu torcedor, mas não precisa, na minha opinião, né? O trabalho que vem sendo feito, bem profissional, com tudo que eu coloquei, todos os departamentos do clube hoje têm profissionais de qualidade de mercados, no topo de mercado, e não precisa ter uma SAF para que o clube se organize, né? O exemplo está aí, está sendo feito, a gente trazer um aumento aí de 300 milhões de receita em 2 anos, né? Dá para mostrar isso, a responsabilidade financeira também com o lucro operacional, né? O resultado positivo, como eu coloquei. Então não vejo a necessidade, não acho que o corintiano gostaria disso, o conselho também não, o sócio também não. Então, mas acho que existe esse caminho, existe de o clube ser uma empresa organizado, administrado como uma empresa e não ser uma SAF. Das propostas que chegaram, chegou algum dinheiro assim surreal que fizesse o Corinthians parar para pensar, poxa, a gente vale isso tudo? Ou, poxa, estão oferecendo isso, a gente vale muito mais que isso? Olha, números eu não sentei muito nem para ouvir, viu, João? Mas posso te garantir que sim, de pessoas importantes, de países aí, mundo árabe, fundos representantes de famílias donas, né? Vamos dizer assim, desses países, sheiks, valores O Corinthians sendo proposta de algum sheik árabe? muitos, Muito? muitos, mais de um. De onde? Procura, né? Qatar, da Arábia Saudita, de Dubai, sempre existe uma procura através de alguns fundos de investimento, de representantes, mas não é o caminho, né? Então a gente busca, sim, alternativas de fazer negócios com esses fundos, mas que não seja transformar o clube em SAF e ter algumas possibilidades com o nosso pessoal todo da parte de finanças, para que a gente possa achar alguns modelos que não seja uma SAF, mas que o Corinthians possa receber esses recursos. Se um desses fundos chegasse para dizer o seguinte, olha, nós queremos aportar no Corinthians, estruturar um modelo de governança, mas a gestão continua corintiana, como acontece, por exemplo, no futebol alemão, o Bayern de Munique é assim. Isso é um caminho possível para o Corinthians? Eu acho difícil quando você passa, vamos dizer, se transformando em ações e passar essas ações para alguma empresa ou para algum fundo, eu acho que o torcedor não gostaria de ter uma parte do clube vendida, né? A minha visão. E se fosse vendido para os corintianos, por exemplo, se o Corinthians tivesse um IPO, colocasse ações na bolsa, é um time queridíssimo, um time de uma torcida apaixonada, não à toa chamada de fiel. É algo a se pensar, por exemplo, o IPO do Corinthians, torcida do Corinthians, vem cá, seu dinheiro é bem-vindo, você já é dono do coração da arquibancada, mas pode ser dono também de maneira acionária. Vamos para a B3 lançar o Corinthians. É algo pensável? Sim, dessa forma sim, eu acho que é a única forma que a gente pode pensar em transformar a empresa, mas acho que ainda depende de muitos estudos, mas é possível. E quando eu coloquei da Neoquímica Arena, que a gente procura alguns modelos, esse é um deles que a gente vem estudando também. Eu não entendi a conexão. Porque a Neoquímica Arena pode ser ela é um fundo imobiliário hoje, né? E quando eu coloquei que a gente busca formas de pagar diferente do que a gente tem o acordo com a Caixa, pode ser também uma forma de você colocar ações dela, por ela já ser um fundo, para que o torcedor entre participe com o proprietário, que seja de uma fração, de uma cota. Então isso existe sim, no clube acho mais difícil, mas é uma possibilidade, eu só enxergo assim, o Corinthians se transformar em SAF desde que o torcedor compre suas ações. Então, as duas possibilidades viáveis, uma é fazer um Corinthians SAF por uma rota de IPO, né, com ações na bolsa, por exemplo, para o torcedor que quiser poder comprar ações, ou transformar o que o Corinthians tem hoje em dívida com a Caixa numa parceria com
com a possibilidade do torcedor colocar, ou de fundos imobiliários, fazer uma troca da dívida, né? Saindo da dívida com a Caixa para uma dívida com algum fundo imobiliário que poderia ser de empresa privada ou até mesmo do torcedor corintiano. Exato. É essa a lógica. Exato, na Neoquímica Arena, sim. No clube, eu não sei, eu acho que está muito longe ainda disso, até desse modelo de vender cotas, vamos dizer assim, para o torcedor, né? O Corinthians é gigantesco, você vê um trabalho bem feito, profissional, com profissionais de mercado de alto nível, a gente conseguiu fazer em 2 anos vamos dizer, trazer essas novas receitas, aumentar em muito a arrecadação do clube. Isso foi feito em 2 anos, né? Saindo de uma pandemia quando eu entrei e agora um ano de eleição que é muito conturbado. Então acredito que é viável a gente transformar o Corinthians, trazer todo esse dinheiro. Tem muito para crescer ainda antes de pensar nessa outra possibilidade.